Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando sobre diversos temas e neste finalzinho de ano, dia 22, nas vésperas aí do Natal, conversar um pouco, de cultura também, tentar, né, conversar aí com os artistas da região aí do Vale do Paraíba, né? E por que não conversar aqui com a Meire, né, uma representante aí daqui de São José dos Campos aí do rap, do hip hop, né? Vamos conversar um pouco, né, sobre a carreira dela, né, sobre o propósito aí das músicas, né, que ela faz, né, e como que ela enxerga outros temas aí da região. Então, sem muita demora, Meire, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que seus espectadores vão estar aqui nos assistindo, né? Eu sou Meire de origem, eu sou rapper, né? Sou MC desde 2001. Comecei bem cedo, aos 15 anos, né? A fazer rap. E ao longo desses 22 anos, né? A caminho dos 23 anos aí de carreira, posso dizer assim, eu fui atribuindo algumas outras funções além da música para a minha arte, para contribuir com o fomento da cultura hip hop, né? E para a contribuição também do fomento da cultura de modo geral, para a contribuição, né, da emancipação e da visibilização das mulheres dentro e fora do hip hop, né? E é isso, assim, atribuindo também outras pautas, né? Pautas que são importantes, né? Tanto racial, né? Negritude, enfim, as questões de gênero, né? Enfim, então é isso. Faço rap, hoje também sou apresentadora de um programa, né? Chamado CT na Cultura, que é viabilizado pelo Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Eu sou daqui, sou nascida aqui em São José dos Campos, embora minha família tenha migrado, né? Meu pai da Bahia e minha mãe também de São Paulo, mas do outro lado do interior, Capão Bonito, e me conceberam aqui. E aí, né, obviamente, como uma mulher, né, uma cidadã joseense, eu acabo também trazendo reflexões do meu município, né, sobretudo as questões de periferia, né, das comunidades também, né, pautas de moradia, para minha música e para minha atuação, para o meu corpo militante, né, para minha atuação militante também, entendendo, né, que nós precisamos dialogar para criar um município que seja mais horizontal, mais igual para todas as pessoas, né? Mas ainda falando de música, nesses 20 e poucos anos, né, eu cantei com diversos grupos, né, de homens e mulheres. O meu último grupo foi o De Origem, né, a qual a gente ficou aí juntos por 15 anos, a gente ainda trampa juntas, né? Eu, a Preta Ari, hoje também com a presença do DJ Malaco. E é isso, assim, faço parte do coletivo Triluna, que é um coletivo de mulheres que fomentam a cultura hip hop no município desde 2016, né? Esse coletivo ele é responsável pela primeira batalha de rimas feminina do Vale, né? Que a gente traz conosco a questão de gênero, mas também, né, a questão LGBTQIAPN+. Faz parte do GT Mulheres da Cultura também, que é uma coletiva importante também, que debate cultura e, enfim, fomento das culturas de modo geral. São mulheres de diversas áreas culturais, desde o teatro, capoeira, jongo, enfim, o hip hop está presente, né? Enfim, entre outras demandas, entre outras vertentes assim das culturas, né, de modo geral. E a preta que vai debater mais, né, a questão social. É isso, um pouquinho, um pouco aí de tudo que eu faço e que eu sou. Eu sou mãe também, sou mãe da Juju, da Júlia Ágata, minha filhota, tem 19 anos. E é isso.
um pouco disso. Meire, você disse aí que começou no hip hop, né? Começou aí como MC bastante cedo, né? Como que você começou a se interessar, né, pela música, né? Conta um pouco mais aí do início aí da sua trajetória. Conto sim, Gui. É, então, quando eu iniciei ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, assim, eu já ia para alguns eventos, né, bem menina ainda, mas já ia para alguns eventos, já escutava muito, né? É uma época que não se tinha a presença de outros gêneros, por exemplo, o funk, tão enraizado nas comunidades aqui de São José dos Campos, né? Eu sempre morei em periferia, então nessa época eu morei na favela dos Chacras, que hoje em dia já já foi desocupado, já foi removido, já foi feito o processo de remoção das famílias de lá. Depois eu morei nas Salinas, que também eu morava de frente, né? Mas na parte de baixo era uma grande favela também, com uma extensão enorme, que também já foi desativada. E morei no Campos Alemães, morei no Dom Pedro, então morei em diversas periferias de São José dos Campos, diversas comunidades, né, de São José dos Campos, entre outros muitos lugares, né? Cresci na Pousada do Vale, que já é bem lá para o Cajuru, bem afastado, né? Enfim. E, e aí, na época, não se tinha muita outras músicas, senão o rap, dentro da periferia, que fosse a voz, assim, dos oprimidos, dos excluídos, né? Acho que a gente enxergava muito no rap essa possibilidade de fazer, de ser ouvido mesmo, de expressar. A gente sempre fala que é a liberdade de expressão, né? Da gente se expressar, da gente ser ouvido, da gente poder falar sobre as mazelas, né? Denunciar as mazelas, né? E tudo que o povo da periferia sofre cotidianamente, sofria e sofre até hoje, né? Mas em proporções, de repente, ou de maneiras diferentes, né? É, então, eu enxerguei no rap essa possibilidade. Eu era um pouco tímida, assim, eu tinha um pouco. Na verdade, não era um pouco tímida, mas eu era. Eu fui muito silenciada, eu acho que como todas as mulheres, assim, né? A gente vive numa sociedade muito machista ainda, né? Muito patriarcal. E por conta e dentro de casa mesmo, fui muito silenciada na rua, e eu percebi que no rap eu tinha essa possibilidade de não mais ser silenciada, de poder falar e ter ouvidos que me ouvissem assim, né, de repente também mudar as realidades, né? Sempre foi dado para as pessoas de periferia o crime, a prostituição, né? Entre outras coisas negativas, né? Como meio de sobrevivência. E eu enxerguei no hip hop essa possibilidade de ser uma alternativa, né, diferente, porque no início da minha vida eu me envolvi muito com essas questões, sobretudo da criminalidade, porque era quase que impossível não se envolver, né? Quando você era jovem, na época, né, muito adolescente, na época uma época muito diferente de hoje, né? E era quase que impossível você não se envolver na escola ou com os amigos, né? Enfim, é, e, e eu vi que lá não era o lugar para mim, assim, até porque eu sempre fui muito medrosa. Então, eu falei, gente, não vai dar certo. Uma que eu não aguento correr, né? E depois, e depois que não quero viver pouco, né? A gente sabe que a estatística para as pessoas de periferia, sobretudo a negritude, de vida é 18 anos, 20 anos, né? E eu pensava, poxa, quero viver mais, né? Quero fazer coisas e tudo mais. Então, o hip hop ele chegou para mim, né? O movimento cultural hip hop como essa possibilidade, né? É importante destacar que o movimento hip hop ele não é constituído só pela música, né? Ele é constituído por uma série de outros elementos que formam, né, outros pilares que formam esse movimento chamado hip hop, que é a dança, né, representada pelo break, que é o grafite, né, que é a arte de, né, essa arte que está inclusive aqui atrás na minha parede, né, enfim,
o grafite que a gente vê, que colore os muros e tudo mais, né? Tem também o disc jockey, né, que é o DJ, ou a DJ, né, como a gente fala, que é a arte, né, dos toca-disco, enfim, hoje em dia tem outros equipamentos, né, mais modernos, mas começa com os toca-discos. E tem o MC e, por fim, o quinto elemento, né, que é o conhecimento, que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui agora, que é passar para as outras pessoas e fomentar a cultura e também trazer um olhar mais humanizado para esse movimento que é tão transformador, que transforma, salva, cura pessoas pelo mundo inteiro e que, inclusive, esse ano está completando 50 anos de existência. Super jovem, mas já com um legado grandioso, né? O rap, que faz parte dessa cultura, é a música mais ouvida no mundo, né? Isso não são as minhas palavras, isso foi documentado, né? Então, eu acho que é sobre isso, assim, esse é o meu início, e aí eu lembro que tinha uma igreja assim, chamada Renascer em Cristo, eu fui criada com a minha família, né, e a minha irmã sempre ia me visitar, e ela sempre me levava umas cartinhas, e como eu estava no mundão aí, né, a minha irmã tinha muita preocupação comigo, ela, minha irmã mais velha, ela sempre tinha muita preocupação comigo, ela sempre me levava umas cartinhas me convidando para ir nessa igreja, que acontecia uma movimentação com uma galera que parecia muito comigo, usava as mesmas roupas que eu, falava como eu. E um dia eu fui visitar e eu achei muito interessante e eu estava precisando assim mesmo ter esse encontro assim com algo que fosse, né, que me desse essa possibilidade de colocar para fora tantas coisas, né? E acabou que eu, né, comecei a fazer meu rap lá na igreja, a gente juntava a molecada, é uma época que o rap gospel era muito forte, né, sobretudo aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, e a gente fazia as movimentações e acabei ganhando uma família, né, a igreja não ficou, mas o hip hop ficou e permanece aí já há 22 anos e seguimos fazendo hip hop. É isso. Opa, ô Meire, né? A próxima pergunta, né, que vai ser um tema que eu quero adiantar aqui com você, né? Até porque acho que a última apresentação que eu vi de você foi exatamente nesse lugar, né? No banhado. Eu queria saber de você o seguinte, né? Como que você está enxergando, vendo aí as últimas movimentações da prefeitura, da Justiça do Estado de São Paulo em torno aí da questão do banhado, né? Como que, né, os artistas, né, o pessoal, né, que faz o hip hop pode ajudar nessa luta que parece, né, que vai ser mais difícil, né, do que as outras, né? Então, né, é uma coisa que tem atraído muita gente, né? Eu acho que não só as pessoas do hip hop, mas de modo geral, né? Todas as classes, né? Porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de direito, né? Que está na Constituição e, e atravessa, né? Sobretudo quem é pai, quem é mãe, né, enfim, ou que tem em família, né? E você já pensa, né? Imagina ter que sair do meu lar, da onde eu cresci, criei minhas raízes, né? É importante destacar que o Banhado está constituído como comunidade desde os anos 30, né? E há muitos anos dentro aí do mesmo local, né? Centenário. Ou seja, a gente fica pensando, né, que também não é só o fato de mas sair daqui e morar em tal lugar, mas a questão é que muitas famílias que estão ali cresceram naquele lugar, seus pais cresceram naquele lugar, seus avós cresceram naquele lugar, né? Outras pessoas estão há muitos anos, 20, 30, 40 anos, ou seja, é muito duro a gente pensar que essas pessoas estão vivendo com essa ansiedade, porque isso gera uma ansiedade, isso adoece, né? Isso fere muito a alma, o espírito, porque a gente está falando de algo que enfim, é uma necessidade básica, né? Que é você ter um teto sobre a sua cabeça, né? Das pessoas que você ama, dos seus filhos, enfim.
Bom, eu tenho pensado bastante, estava até falando agora há pouco aqui, antes de entrar na live com o pessoal de lá. Estou produzindo aqui um conteúdo para postar também nas minhas redes a respeito. E eu fico pensando assim, eu acredito que assim, respondendo a sua pergunta primeiramente, eu acho que a forma que a gente tem de auxiliar nesse processo é falando sobre ele, né? Divulgando, colocando nas nossas redes, falando com amigos, família, para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá. Porque eu vejo que tem muita gente que está de fora que é leigo. Você vai ver os comentários nas postagens do Vale, enfim, do próprio prefeito, entre outras, você vê uma galera falando coisas assim absurdas, né? Porque não tem, que é o preconceito, né? A pessoa faz um conceito de uma coisa que ela nem, né, que ela nem conhece, que ela nem sabe o que está rolando, né? Foi alimentado na cabeça das pessoas da sociedade joseense que ali só tem marginal e criminoso. Mas a gente, Gui, né? Você sabe bem disso, a gente que está lá cotidianamente, a gente que sempre está indo, a gente que tem sempre uma recepção calorosa, né? Uma recepção respeitosa e, enfim, e carinhosa, né? A gente que está sempre ali, a gente vê que isso não é uma verdade, isso é uma inverdade, né? Quantos pais e mães de família trabalhadores, quantas crianças, né? Quantos artistas incríveis. A gente tem o Kardec, a gente tem, enfim, uma série de artistas ali dentro. E essas pessoas já sofreram muito, né? Essas pessoas vêm sofrendo, porque todo esse processo agora está estourando, mas ele já é um processo que eles vêm fazendo, que o poder público vem fazendo em doses homeopáticas, né? Tiraram a UBS, né? Aí tiraram a Fundais, aí foram removendo um tanto aqui, fazendo acordos ali com famílias e tal. Então, assim, eles estão fazendo isso em doses homeopáticas, né? E agora que deu esse boom, é importante a gente se posicionar. Eu acho que não existe outra forma se não se posicionar, se colocar a favor. Inclusive, vai ter, acho que, se não me engano, no domingo, acho que é no domingo ou é no sábado, não me recordo agora, mas, assim, entrando nas redes do Banhado, vocês conseguem pegar essa informação, vai ter um almoço lá, solidário, né? Enfim, acho que é importante que as pessoas que fazem esse tipo de julgamento vá conhecer a comunidade, né? Vá conhecer a comunidade para entender a realidade das pessoas que estão ali dentro e o que elas estão passando, né? É um absurdo, um monte de polícia, né, descer, sendo que era só para entregar uma liminar, descer ali na comunidade, bater nos moradores, né, oprimir, e, sabe, poxa, véspera de Natal, festas, né? Eu acho que se nessa época o espírito dessas pessoas não está focado na solidariedade e na fraternidade, quando que vai estar, né? Então, o que esperar do início do ano? E aí eu acho que aí a prefeitura falou que vai deixar para fazer as remoções de fato no início do ano, mas eu acho que é o momento da gente se mobilizar agora, porque se agora já está acontecendo isso, o que vai ser no início do ano, né? Como que vai ser esse processo, né? Quem mais vai precisar apanhar, quem mais vai precisar morrer? E o que eles estão pedindo ali, os moradores, é muito simples, é a regularização. Eles já têm esse projeto em mãos, né, para regularização. Mas a gente sabe que ali é uma área de especulação imobiliária, industrial, enfim. E a gente sabe que outros condomínios, né, que estão dentro do próprio banhado, não vivem, que são condomínios luxuosos, etc., não vivem esse processo que a comunidade Nova Esperança está vivendo. Né? Então, eu acho que a gente tem que colocar mais luz sobre o assunto. Eu acho que essa é uma maneira da gente revidar, né? Refutar tudo isso que está acontecendo. Eu acho que isso é uma maneira. E indo conhecer também, falando sobre o assunto mesmo, postando, interagindo. Tem a página nas redes sociais, né, da comunidade. Eu acho que a cultura precisa estar muito presente nesse momento, porque a cultura ela sempre foi imprescindível nas grandes movimentações das conquistas e nos movimentos de luta, né? Haja vista aí desde a época da Bossa Nova,
a estudantina, né? A gente sabe que a época da ditadura, né? Como a música, a arte, ela foi presente, ela foi necessária nesse processo, né? Para a gente construir um país um pouco mais justo, né? A gente vê também isso nas questões raciais, a gente vê isso em uma série de demandas, né? E eu acho que a moradia, ela precisa também ser uma pauta da arte, né? Os movimentos de luta, de modo geral, de classe, precisa ser uma pauta das artes, das culturas, justamente porque todo mundo precisa de moradia, né? Não tem como você sair da sua casa para fazer arte, para fazer cultura, e você não saber para onde que você vai voltar, né? Então, a gente precisa minimamente dessa garantia, né, de dignidade, e eu acredito que deva ser, sim, a gente tem que usar a arte. A arte, ela é entretenimento, mas ela também tem que ocupar esse lugar na luta, né? Então, eu convido todos os meus colegas, amigos de profissão, né? Seja do hip hop, seja do jazz, seja da bossa nova, seja da MPB, seja do teatro, do jongo, da capoeira, do maracatu, enfim, seja da arte que for, né? Para se juntar a nós aí nessa corrente do bem e reivindicar aí o direito dos moradores do Banhado permanecerem lá, terem os seus direitos garantidos, né? Terem a regularização ou terem pelo menos um diálogo mais justo, né? Eu acho que mais humano, né? Eu acho que é mínimo, assim. Mas eu acho que é um pouco nesse lugar, Gui. Acho que é um pouco nesse lugar. Eu participo, né? Participei da associação por um tempo, né? Da Associação de Favelas. Eu vi como que é importante essa luta. E como eu falei antes aqui do início do programa, eu morei em algumas favelas de São José, então eu sou joseense e eu vi de perto esse projeto de desocupação, de desfavelização, e o quanto ele é brutal, né? A gente viu o que aconteceu com o Morro do Arregaço, a gente viu como foi no Pinheirinho, né? Onde, inclusive, meu companheiro morava na época e estava lá no dia do... Eu fui um pouco mais tarde, mas ele estava lá às 5 horas da manhã, quando foi invadido, e a forma truculenta que foi, como foi que aconteceu. E o Banhado está prestes a viver algo talvez ainda pior. Então, se a gente não se juntar agora e fazer um paredão, fazer um fronte contra, né, esse desmando e toda essa opressão que os moradores vêm vivendo, a gente pode ser testemunha de uma covardia sem precedentes. O Meire, né? Na entrevista que tivemos, né, você como entrevistadora e eu como entrevistado lá no CT, né, a gente conversou um pouco, né, sobre o conservadorismo na cidade, né? A gente sabe que tem a questão da estrutura e uma questão, né, superestrutural, né, que faz com que a cidade seja conservadora no ponto de vista da superestrutura. Como que é, né, fazer arte e principalmente uma arte aí, né, que contesta, né, a situação, né, a realidade que a classe trabalhadora vive numa cidade assim? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Gui, mas vamos lá, porque deu uma falhada aqui. Mas você fala dessa questão do conservadorismo, né? Pelo que eu entendi da nossa cidade aqui, né? E, enfim, essa questão estrutural que a gente vive, né? A gente tem que lembrar que a gente está em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e o Vale do Paraíba por si só já tem já traz consigo, historicamente falando, uma bagagem escravocrata, né? A gente sabe que foi responsável aqui por dizimar, né, tribos indígenas. A gente sabe da história dos cafezais, né? A gente sabe como que foi construído o Vale do Paraíba, né? A gente tem que pensar que cadê os originários, né? Essa cultura de oprimir e de exterminar, de genocídio das populações, é uma cultura que ela vem se arrastando há muito tempo e a gente precisa fechar esse ciclo urgentemente, né?
E é muito fácil entender isso quando você nota os nomes, por exemplo, das cidades, né? Obviamente que nós somos uma região que tem essa veia ancestral originária, né? A gente tem Jacareí, a gente tem Pindamonhangaba, né? A gente tem Guaratinguetá, né? A gente tem Caçapava, né? Então são todos nomes originários, todos nomes remanescentes. E por que São José dos Campos? A gente nota, inclusive, que São José dos Campos ele tem, né, uma nomenclatura já diferenciada das demais cidades, que são todas dentro dessa veia ancestral originária, e São José dos Campos não. São José dos Campos ele é uma cidade que quer ser modelo, né, em tudo, mas a gente pensa... assim, é importante a gente ressaltar que é a cidade que eu nasci, eu amo essa cidade de coração, mas a gente precisa contestar porque existem coisas que acontecem que são horríveis. E a gente tem que entender também que não é a cidade, não é o local que nós estamos falando. Nós estamos falando da política, das pessoas que constroem as políticas voltadas para a população dessa cidade, né? É uma cidade militarizada, né? É uma cidade que está no interior, mas ainda assim que traz traços desse interior conservador e etc., mas que ao mesmo tempo se autodeclara capital de uma série de coisas, né? Inclusive da cultura e tudo mais. Então, eu acredito que a gente tem que problematizar, sim. A gente precisa, eu acho que a arte combativa, eu acho que os movimentos classistas, eu acho que a gente precisa ser combativo e a gente precisa, sim, problematizar e a gente precisa, sim, tentar entender e tentar nos fazer ser ouvido, tentar fazer com que os trabalhadores, as trabalhadoras, que quem constrói essa cidade, né? Se a gente for pensar hoje, quem constrói São José dos Campos? A gente sabe, existe uma série de empresas e nananã e tudo mais, mas quem que está no chão dessas empresas, né? Quem que está lá? Né? Quem que está lá no pátio, construindo as coisas, fazendo tudo acontecer? Quem está nos ônibus? Né, levando esses trabalhadores para o trajeto dos seus serviços, né, para servir, na sua grande maioria, a burguesia, né? Quem que está nas padarias, no supermercado, atendendo as demandas, né? Acorda cedo e está lá, né? Enfim, então, se a gente for pensar quem constrói essa cidade, as periferias. Tem muita gente do Banhado, inclusive, construindo essa cidade, né? Tem muita gente que é alimentada a partir da produção que acontece no Banhado, por exemplo. Porque lá, para quem não sabe, existe, né, pequenos agricultores, né? Então, assim, em toda São José, né? Então, se você for pegar as periferias, e essas pessoas que são pessoas que demoram muitas vezes 2 horas para chegar no centro de São José, né? Para chegar 1 hora para chegar no centro de São José, ou para chegar 2 horas para chegar na outra região, tendo que fazer integração e etc., né? Passando por uma série de coisas. E são essas pessoas que constroem a nossa cidade, né? Então, a gente percebe que é estrutural, né? Que tem uma classe, sim, dominante, inclusive tem partido dominante, né? A gente vê que existe o mesmo partido que está aí detendo poder há quanto tempo, né? Se a gente está falando de democracia e a gente está falando do novo, de construir, o mundo ele está em processo de evolução, ele está em processo de metamorfose, e por que não a nossa cidade, né? Eu acho que o conservadorismo é meio que isso, né? Esse não entendimento desse processo de metamorfose que a gente precisa passar, que é normal e que vem com o desenvolvimento, né? Natural, né? E aí, né? Se a gente não está aberto para o novo, se a gente não está aberto para debater, para contestar, né, as pessoas que estão lá no poder, e aí, né? Como é que faz? A gente vai ver como massa de manobra, né? Então, sim, é uma cidade extremamente conservadora, militarizada, e enfim. E isso faz com que exista esse processo de gentrificação, por exemplo, né? Então,
esse processo esse processo de, né, da desfavelização, por exemplo, é nada mais que isso, né? Você pega as pessoas que estão ali em regiões que elas já se adaptaram naquelas regiões, estão inseridas naquelas regiões há tempos, como é o caso do Banhado, como era o caso do Pinheirinho. O caso do Pinheirinho, por exemplo, né, no União, num lugar aonde agora passa a linha verde, que tem toda uma infraestrutura. Por que não regularizar aquilo, sendo que os donos tinham débitos, estava perdendo já, né? Já tinha perdido, se eu não me engano, até o terreno. Então, tira essas pessoas e leva lá para o atual Pinheirinho dos Palmares. E aí você fica pensando, né? Agora, olha a situação que tá, né? Empurra essas pessoas lá para as margens, lá para o fundão, lá para as periferias, e sendo assim, a elite não precisa olhar e ver o que está acontecendo, né? E, enfim, não precisa se sentir culpada por esse povo que é tão negligenciado, né? Então a gente precisa falar, né? Eu acho que, como eu falei antes, o papel da arte é isso, é mostrar, sim, ser essa arte combativa, essa arte que denuncia as mazelas, que fala, porque a arte ela tem esse papel importantíssimo, que é acessar a sociedade em todas as suas esferas, né? Então, acredito que a partir da arte a gente consegue se comunicar com todas as esferas da sociedade, então a gente tem esse papel fundamental, que é falar sobre o que está acontecendo para que a gente tenha uma cidade mais justa, né? Enfim. Ô Meire, na sua primeira fala, né, você falou um pouco aí da sua trajetória, principalmente sua trajetória como mulher no hip hop, né? Como que é lidar com a questão do machismo aí no meio, né? E como combater o machismo tanto no meio, mas também na sociedade, né? Como um todo, através usando o hip hop. Então, né? O hip hop, ele é um movimento cultural, como eu falei para você, está fazendo 50 anos no mundo e 40 anos no Brasil, né? Está comemorando em comemoração esse ano. E então é muito jovem, né? E como tudo na nossa sociedade, né? É um movimento que está vivendo esse processo aí também né, de se educar, de se desconstruir, né? Enfim, desconstruir para construir, né? Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista, então a gente acaba reproduzindo, né? E no hip hop não seria diferente, ainda é um movimento majoritariamente masculino, né? E ainda com muitos fragmentos do machismo, né? Mas eu acredito que nós, mulheres do hip hop, nós mulheres do rap, a gente vem combatendo esse machismo através dos nossos posicionamentos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de destacar. A partir do nosso destaque, né, a gente se profissionalizando, se colocando mesmo e tendo ascensão que é necessária e que é importante, né? E aí a gente alcança mais pessoas, consegue falar para mais pessoas, mas sobretudo com as nossas artes mesmo, né? A gente e o feminismo, né? Quando o hip hop abraça o feminismo, né, de uma forma muito que hoje eu não consigo me enxergar sem o feminismo, né, e sem o hip hop, e o hip hop sem, enfim. E quando abraça essa causa tão necessária, porque quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando do feminino de machismo, a gente está falando de uma movimentação necessária que salva vidas, né? A gente debate igualdade, nada mais que isso, não superioridade, diferente do que muitas pessoas pregam, né? Então a gente só quer ser reconhecidas, né, pelos nossos direitos básicos, né? Eu acho que direitos fundamentais, né? Enfim, essa coisa da igualdade de gênero, né? A gente no hip hop a gente passa muito por isso, né? Essa descredibilidade só pelo fato da gente ser mulher, né? Um exemplo vai contratar um show feminino, é X valor cachê, vai contratar um show masculino, é X valor cachê.
né? E isso é um absurdo ainda viver, porque por que a minha arte não é tão boa quanto de fulano? Ah, minha arte não é tão boa única e exclusivamente porque eu sou mulher, sendo que as pessoas têm me acessado. Então é importante a gente valorizar muito, enquanto sociedade civil mesmo, a gente valorizar muito as artes das mulheres. As mulheres estão na correria, porque quando a gente faz isso, quando a gente engaja essas mulheres, a gente meio que obriga, né, os contratantes, a gente meio que obriga, a gente meio que fala assim, não, a gente quer fulana de tal, então vocês vão ter que pagar X cachê também para fulana de tal, né? A gente vai e assim sucessivamente. E eu acho que abrindo o debate também, né? Eu acho que abrindo o debate, hoje a gente tem muito enraizado dentro do hip hop também, principalmente aqui em São José dos Campos, a questão, né, LGBTQIAPN+, né? Nós, enquanto Triluna, por exemplo, a gente fomenta a batalha de rimas, né? A primeira batalha feminina de rimas. Na última batalha que nós fizemos, que foi na Casa Proarquia, nós fizemos essa batalha para mulheres e para o público LGBTQIAPN+, né? Enfim, então a gente teve a presença de trans, a gente teve presença, né, enfim, de toda essa galera. E eu acho que é importante para essas pessoas poderem também ter seu espaço de fala, né? Para essas pessoas também poderem falar das suas mazelas, falar das suas vitórias, né? Falar um pouco mais e representar toda uma classe, né? Acho que é importante a gente, né? Enfim. Então, acredito que é meio nessa maneira aí. Existe o machismo, sim, mas nós vivemos numa sociedade patriarcal machista, então a gente sabe que isso não vai acabar amanhã, mas nós seguimos fazendo frente, né? Fazendo front a tudo isso e debatendo. Eu acho que não existe, como eu falei antes, eu acredito muito no diálogo e acredito muito nessa possibilidade, inclusive que a internet né, nos dá hoje, que é de colocar mais luz sobre determinados assuntos. Então, a gente precisa continuar falando, isso precisa ser uma discussão dentro do nosso seio familiar, isso precisa ser uma discussão entre os nossos amigos. Eu acho que o nosso posicionamento é muito importante, né? Como a gente lida com situações, né, no nosso dia a dia, fora dos palcos, fora da internet, né? Tipo assim, quem é você quando, né, não está sendo filmado, né? Quando não está no Big Brother da vida, né? Como que você lida com as situações de machismo? E aí, briga de marido e mulher não mete a colher mesmo, né? Para você, né? Quando você vê determinadas situações acontecerem com mulheres, qual que é o seu posicionamento, né? Enfim, tem mulheres na sua line, você tem essa preocupação, né, de trazer, né, para o seu evento uma equidade ali de gênero, né? Então, atender a demanda masculina, mas também a demanda feminina, né? Você tem você fala sobre isso com os seus colegas quando, né, você está nos grupinhos que fazem piadinhas machistas, qual é o seu posicionamento, né? Como que você se coloca, ou só sua mãe, ou só sua irmã que você defende, né? Só sua esposa que você defende, né? Enfim. Então, eu acho que prepassa por tudo isso, né? A gente se entender enquanto cidadãos de direito e se entender enquanto formiguinha dentro desse processo, porque é um trabalho de formiguinhas. Se cada um fizer a sua parte ali, no final a gente vai ter esse grande formigueiro importante para caramba, né? E que vai ser um lugar seguro para todos nós, né? A gente viu que na pandemia, por exemplo, e com esse advento da internet, possibilitou a gente ter acesso a mais informação, né? E a gente viu como proliferou o caso de violência contra as mulheres, sobretudo feminicídio, né? Por exemplo. Então, assim, a gente precisa conversar mais sobre isso e a gente precisa mais do que sair do campo da conversa também para o campo da ação, né? Acho que para a prática, né? E aí eu acho que a prática ela está nas nossas ações, no dia a dia, e não só vir aqui trocar essa ideia, falar na internet, mas no dia a dia ser uma pessoa totalmente diferente, né? Como que trata a própria namorada, como que trata a esposa, como trata a mãe,
as irmãs, né? Como que você trata as mulheres que você lida no seu dia a dia? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, sabe? Primeiro partir de nós essa transformação, essa desconstrução, para daí a gente passar a falar sobre isso, né? Porque a gente vê que hoje tem muitos caras se dizendo feminista, né? Tipo, não, eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo os movimentos de mulheres, mas homens que muitas vezes não pagam pensão, homens muitas vezes que não pegam seus filhos, não dão atenção, ou então que pagam a pensão e acham que isso é o suficiente, né? E quando muitos pagam pensão e acham que estão custeando a vida dessa mulher, homens que muitas vezes agridem suas esposas, seja fisicamente, seja verbalmente, seja psicologicamente, né? Homens que muitas vezes coíbem suas mães, né? Enfim, então a gente precisa pensar que não é só uma fala, né? Não tem que ser só uma fala, e a gente tem que ir para o campo da ação mesmo e tomar isso para a gente. É claro que eu não sou dona da verdade, eu estou em processo de desconstrução como todo mundo, tá, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre as nossas ações. Pô, aconteceu tal coisa. Vi ali numa rodinha de amigos, aconteceu isso. Eu acho que é esse incômodo, sabe, Gui? É você voltar para sua casa e ficar pensando, puxa vida, de repente eu não fiz isso, mas eu vou chamar fulano e vou conversar. Mas a próxima vez eu vou agir dessa forma. É você ter esse incômodo, né? E aí partir para o campo da ação mesmo. Ô Meire, fala um pouco mais aí pra gente, né, sobre, né, o que que você pretende aí lançar de material, de música aí pro futuro. Show. Eu queria destacar as músicas que eu já tenho lançada, né? Eu tenho um trabalho com The Origem, né? Muito importante. Nós lançamos uma EP que, inclusive, está no SoundCloud, que naquela época era a ferramenta que nós utilizávamos, né, para subir nossos álbuns, etc. A gente, inclusive, precisa colocar isso nas plataformas digitais. Spotify, etc. Mas está lá no SoundCloud, é só procurar, escrever SoundCloud de Origem, que vocês vão, _Origem, que vocês vão achar esse álbum, que é uma EP, e se chama Se Renda, tem 5 faixas, e é um trabalho muito precioso para a gente, que foi lançado em 2013, com muito sangue e suor. Nós lançamos em 2013 de forma física pelo SoundCloud, em 2014 nós lançamos de forma física, né? Nós lançamos de forma virtual em 2013, em 2014 nós lançamos de forma física, nós tivemos uma tiragem de 2.000 cópias, vendidas de mão em mão, né? O CDzinho mesmo, vendido de mão em mão, e foi um processo muito importante. São músicas que são muito atuais, inclusive nós acabamos de regravar uma que vai estar no CD da Preta Ari, né, minha parceira, no álbum dela. E ao longo dessa carreira eu colecionei aí participações com pessoas em projetos, em cyphers, e músicas que são importantes para mim, assim, também, né? Eu acabei de lançar, inclusive, vou falar das que eu já lancei antes, né? Acho que é importante ressaltar a Profecia, que é a minha primeira música solo, que eu gravo aqui na minha comunidade, né, com a participação da minha mãe, inclusive da minha filha e das minhas amigas, né, do coletivo Triluna, entre outras, né. Então é uma música que eu gravei lancei videoclipe em 2017, está disponível no YouTube, também nas plataformas digitais. Em 2019 eu lancei Na Luta, que tem a participação da Cris SNJ, que é uma referência dentro da música rap nacional, né? Então foi muito importante para mim, e tem participação também da Preta Ari. Também tem um videoclipe, foi gravado na favela Santa Cruz, na UINA 2. É um clipe muito importante, inclusive, né? Porque fala muito sobre esse lugar da mulher, sobre tudo isso que nós conversamos aqui. E nesse meio caminho, gravei outras músicas e lancei outros sons, que também vocês entrando no meu YouTube, nas minhas redes, vocês vão conseguir ter acesso, tá? Tô falando de alguns que são que eu gosto de ressaltar. E agora, em 2022, eu lancei O Tempo Não Para. Em 2023, perdão. Eu lancei agora esse ano, tá recente, acho que tá com uns 4 meses. Puxa vida, até esqueci, porque esse ano passou de uma forma que eu nem
Enfim, muita loucura, né, Gui? Mas tá fresquinha ainda, lançamento, o tempo não para. Tem a participação da minha filha também performando, né, no videoclipe. Tem a participação da Dini Maciel, que é uma pessoa muito importante, Gleidine, né, que inclusive tem um espaço chamado Centros de Artes, que fica na zona leste de São José dos Campos, lá onde ela ensina balé, ensina vários estilos de dança, enfim, e é um centro cultural na comunidade, ali no CDD, no Santa Inês. Tem a participação também da maravilhosa Valentina, a Valentina, que é uma mulher trans, preta, foda, não sei se podia falar essa palavra, mas falei, saiu. Muito incrível, então foi muito bom ter a participação dela, representando, né, aí a sigla também, e representando as mulheres pretas, as mulheres trans. Acho que é importante também, eu acho que quando a gente sai, como eu falei antes aqui, né, do campo da fala para o campo da ação, é isso também, né, visibilizar mais, trazer essas pessoas para perto da gente, para o nosso convívio, né, mostrar essas pessoas para as pessoas que nós amamos também, para as pessoas dos nossos ciclos, né, enfim, faz parte do processo. E esse clipe também tem a participação da Jana, que é minha irmãzona maravilhosa, Janaína Mello, que é aí a proprietária junto com a irmã dela, né, Juliana Mello, do Espaço Dandaras, que é um espaço de empoderamento das mulheres pretas, né? Enfim, elas fazem cabelos, entre outras coisas, tranças, enfim, tudo aí voltado para essa cultura também, para essa necessidade da gente também falar sobre isso. Então, é um clipe que foi bem importante para mim, está disponível lá, acessem muito, peço para vocês, compartilhem também. Para 2024, tem algumas músicas para sair. Eu estou fazendo as coisas com um pouco de mais de calma, porque eu entrei no processo, vou entrar agora no terceiro semestre da faculdade de jornalismo, e tem sido bem assim, né? Porque, poxa, a gente depois, né, dos 30, né, e quase 40, a gente vai ficando mais, fisicamente um pouco mais, né, mais lenta, né? E aí fazer esse tanto de coisa junto, né? Eu tenho um programa, né? Sou contratada do sindicato, e aí faço essa faculdade, e aí faço os raps, faço show, aliás, me contratem para show, por favor. E então é bastante coisa, mas eu tô indo num processo bem de boa. Eu tenho a ideia de lançar um álbum também, porque eu não tenho álbum solo, não tenho porque eu nunca tive condições financeiras de fazer, né? Porque ainda é tudo muito difícil para a gente, sobretudo para as mulheres. Não é barato financiar as nossas artes, porque tem custo desde da instrumental, do beat, do estúdio, do videoclipe, é tudo muito caro. Então, eu tenho 22 anos de carreira e não tenho álbum, mas estou preparando isso para gente. Também muito em breve, me acompanhe. E eu fui contemplada também num edital bem bacana, então eu vou da LPG, né, da Lei Paulo Gustavo, vou colocar em prática agora também em 2024, chama O Rap é Meu Divã, que vai falar sobre essa arte periférica e a necessidade da gente falar sobre saúde mental também. Então, a gente vai trazer esse viés aí, né? A gente vai fazer esse recorte nessa necessidade, porque, infelizmente, a gente não fala muito sobre isso, e como eu falei, dessa exaustão toda, dessa ansiedade toda, que, inclusive, a própria internet, né, causa, né, esse efeito da internet nas nossas vidas, nas nossas mentes, né? Então, é importante a gente falar mais sobre isso, né? A gente tem assistido na pandemia, ficou muito claro, né, o quanto a saúde mental, ela destrói a gente se a gente não tiver com ela em dia, né? Então, acho que é importante também a gente jogar luz sobre esse assunto. Então, esse projeto, ele fala sobre isso, e o fruto desse projeto é um videoclipe. Então, fiquem atentos aí, que vai ter um videoclipe bem massa, falando sobre saúde mental, um rap bem legal, falando sobre saúde mental. Fiquem atentos, vou produzir tudo isso agora em 2024. E tem outros projetos que eu estou participando também, né? Enfim, me acompanha aí no meu Instagram, meire.dorigem, né? @meire.dorigem. E acho que é isso. E aí vocês vão poder ver por lá um pouquinho aí também da minha saga enquanto mãe, né? De uma pequena mulher de 19 anos, pequena grande mulher, companheira, dona de casa,
MC, que está se metendo aí no jornalismo, nas produções culturais, enfim, é isso, assim, me acompanhem, vai ser um prazer ter vocês lá pertinho de mim. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Meire, né? Gostei aí demais aí da nossa conversa, né? Do nosso papo. E passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente agradecer você, Guilherme, quero te agradecer pelo convite, né, por essa troca hoje aqui, mas por todas as outras trocas que nós já tivemos, pela troca, né, que nós tivemos no meu programa. Inclusive, quero deixar aqui para os seus ouvintes também, né, o convite para assistirem, né, o CT na Cultura, como ele de origem, que é um programa que vai ao ar toda terça e quinta, às 20 horas, e que traz pautas, né, aí ligadas à arte, à cultura e também às movimentações sociais e populares da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Eu quero também agradecer ao Mesa de Debates, né, de tudo um pouco, por ser esse espaço de tudo um pouco, né, por falar sobre tantas demandas que são necessárias, né, por trazer essa questão, né, dos trabalhadores. Eu sou uma trabalhadora da arte, né, eu sou uma trabalhadora da cultura, então é um prazer, uma honra estar aqui falando, né, para o seu público, né, para os seus espectadores, né, seus web espectadores, que nós tenhamos força, né, que nós tenhamos, enfim, que nós tenhamos saúde mental para aí esse 2024 está se aproximando, né? Que já está aí, piscamos agora, já é 2024, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho que é tão importante, que é a comunicação popular, né? A gente também vai entrar aí no período de eleições municipais, então que a gente também consiga estar atentos, né? Porque eu acho que isso é um processo importante, né? Para a gente construir uma cidade de fato mais justa, uma cidade melhor. Essa prepassa por essa escolha dos nossos candidatos, então a gente vai ter mais isso para lidar, que a gente tenha sabedoria para lidar com as redes sociais também e para filtrar tudo que a gente vê por aqui, porque né, para não absorver tudo de forma que isso impacte negativamente nas nossas vidas, né? E que a gente tenha forças aí também para continuar lutando, né? Pelos oprimidos, né? Eu não vou falar pelas minorias, porque a gente sabe que não é minoria, a população periférica não é, nunca foi minoria, negritude nunca foi minoria, assim como as mulheres não são minorias, né? Então eu acho que é importante a gente pensar nesse lugar dos oprimidos, né? E que a gente tenha força para continuar aí sendo voz, né? E fazendo fronte aí a todas essas mazelas que a gente vê nessa sociedade que ainda é muito injusta, nessa São José que é linda, porém ainda muito injusta, e que a gente precisa assim falar para melhorar, debater para melhorar, lutar para melhorar, né? Sem luta não tem vitória, né? Então é isso, um beijão para todo mundo e peço mais uma vez que vocês me acompanhem aí nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês por lá, também no CT na Cultura, e a gente se vê aí também nos movimentos, nas movimentações da vida. Muito obrigada, Gui, muito obrigada, mesas de debate. Então é isso, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Meire, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos vídeos. Também acompanhe aí o trabalho, né, da Meire. E quem puder, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E para além disso, né, nós também temos 185-007-02800. Então, quem quiser aí contribuir para esse trabalho independente, vontade. Também temos o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje, né, de entrevista é só. Um forte abraço e fui!